né? É que Mas eu passei banho de eu Zezé. entrei, já atrapalhei vocês já. Doutor Adolfo, você estava falando aí Não, que você não você não atrapalhou, gosta de de jeito nenhum. posts, de É posts assim, Altran, você já jocosos. me viu falar sobre isso, a gente já conversou sobre isso até nós dois numa live, né, da nossas live nerd e tal. Eu acho que tem coisa, pessoal, que a gente pode brincar. Eu acho que a gente pode brincar com qualquer coisa, mas tem uns limites, né, pra gente guardar. E na hora que a gente está falando sobre questões que são técnicas e que haja qualquer discordância, porque isso é Claro. possível e está tudo bem, né? O interessante é a gente sentar e conversar e dialogar, de repente propor um ao outro, né? Vamos fazer uma live junto para a gente confrontar nossas ideias? Por que não? Né? Ó, eu já fiz live com vocês três. A gente nem sempre concordou com tudo, tá? Isso é normal, né? Ah, As se vivências. todo mundo concordasse com tudo, aí ia ser um negócio meio chato, né? Não é ter graça. Cara, a gente não ia evoluir, né, Altran? Não ia evoluir. É aquela fala que eu tenho, né, pessoal? A única hora que eu tenho certeza que eu fiquei menos burro é a hora que alguém me mostra que eu estava errado. Isso é definitivo e não tem como mudar. Então era isso que eu queria dizer. Eu acho que é importante a gente trazer as ideias, debater, concordar e discordar, dizer os porquês, e as pessoas que estão nos ouvindo tirar suas conclusões, como o Arthur bem falou, e aí tomar as condutas que elas queiram, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo em paz. Isso não deveria criar certos tipos de celeumas, né? Eu acho que isso é bem desnecessário. Mas aí eu passo a palavra a vocês. Cara, eu concordo contigo. Eu lembro que 2021, foi 2021, teve uma live do Rodrigo Polesso com aquele Dudu Haluk discutindo Uhum. sobre óleos vegetais. E Uhum. naquela época eu coloquei um post, todo mundo falou assim, por que você não faz um debate com fulano de tal, não sei o quê. Aí eu coloquei um post dizendo por que eu não participava de debates na internet. Entendeu? A primeira razão é porque eu tenho mal o que fazer. Mas depois eu explico que tem outras coisas importantes. Tá entendendo? Agora, o que acontece é que, infelizmente, né, a gente tem duas coisas aqui que eu queria comentar. Infelizmente, a gente tem uma audiência, nós não, tá? Mas a audiência do Instagram é uma audiência de, me perdoem se eu for contundente, mas é uma audiência de extrema imaturidade e No geral. futilidade, no geral, certo? Certeza. Audiência do Geral. Instagram, geral. Né? Tenho certeza que os meus 40 e poucos meus seguidores não tem ninguém assim, os de vocês também não. Mas, Exato. no geral, o Instagram tem, sei lá, 1 bilhão de usuários. No geral, a audiência é imatura e fútil. Que curte peito, bunda e gente fazendo comédia. E treta. E treta. Pronto. Tá resolvido. Então, agora Que vamos lá. treta. Aí eu tenho que virar a minha lente para entender uma coisa. A empresa Instagram quer o quê? A É isso. empresa Instagram, ela quer engajamento dos seus seguidores. Então ela vai colocar na minha mão ferramentas para eu fazer isso. Peito, bunda, treta, essas coisas. E essa ferramenta chamada Remix, né, que tem no Instagram, faz exatamente isso. Eu pego o vídeo do Adolfo, que eu não concordo, e gero uma treta mostrando o Adolfo. É uma ferramenta do Instagram. Tá entendendo? Para quê? Para Verdade. gerar treta. Isso gera engajamento. Aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: quantas vezes vocês já me viram fazendo isso? Adolfo, você já fez isso alguma vez? Remix Nem de vou. vídeo? Porque Nem eu vou. tenho mal o que fazer. Porque a minha audiência, se eu fizer um negócio desse, eu perco seguidor, não ganho, não. Porque o meu nível de seguidor é outro. Tá entendendo? Então, assim, infelizmente, a gente vive nesse mundo, né? E aí a gente tem duas opções. Eu posso me curvar a esse mundo, ou eu posso mandar esse povo pra puta que pariu e fazer outra coisa. Que Simples, fofo. né? A E o que segunda é que eu opção parece faço? bem viável, viu, Tran? Pronto, a segunda opção. Mandei todo mundo e eu faço o que eu faço no meu Instagram.
Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, vai embora. Tá entendendo? Então, assim, infelizmente a gente vive nesse mundo, né? E aí esse tipo de treta da Ibope, das pessoas querem aparecer, né? E tem gente, ainda tem mais isso, né? A gente vive num mundo de tanta pluralidade de personalidade que a gente tem pessoas no Instagram que conquistam seguidores sendo estúpidos. Tá entendendo? Então eu vou Uma das criar um principais Instagram. vias, inclusive, hoje em Sim, dia. eu vou criar um Instagram para ser grosso com as pessoas, para ser estúpido, para falar mal. E bicho, tem seguidor para tudo. É impressionante. Não, e quer saber, Altran, só fazendo aqui um adendo que eu me considero um libertário, tudo bem, Sim. beleza? Tudo bem. E até fazendo um outro adendo aqui, que é uma coisa que eu já falei em outras lives também com vocês, um seguidor aqui falou, também tem coisas boas no Instagram. Cara, eu sou um dos maiores defensores disso. Tem um monte de coisa boa no Instagram. Eu sigo um monte de canal bacana, eu aprendo um monte de coisa todos os dias. É uma ferramenta fantástica. Só que, infelizmente, o que o Altran falou é a realidade. O que reverbera mais, quase sempre, são coisas de um conteúdo meio questionável, né? E que eu diria questionável no sentido, pelo menos, do que a gente conversa aqui, que é um sentido mais técnico, que é um sentido mais de esclarecimento, né? Então, se a gente está querendo fazer um conteúdo para esclarecimento, para ajudar as pessoas, porque uma das coisas que a gente mais ouve é o quê? Poxa, vocês entregam um monte de material gratuito quando vocês fazem as lives. É verdade, a gente entrega mesmo, de boa vontade, porque a gente quer ajudar. Né? A gente está fazendo isso aí, ajudando. Então, não dá para ser dessa maneira, como o Altran descreveu, se for para entregar conteúdo, se for para entregar saber, né? E se for para confrontar ideias. Confrontar ideias, pessoal, é uma coisa que eu tenho muito para mim. Confronto de ideias não pode ter ironia, não pode ser jocoso. Isso é desrespeito. E aí já toca no outro ponto, certo? Então, assim, vamos debater, vamos lá, eu, Dencinha, vamos debater um tema. Se a gente se dispõe a debater um tema, a primeira coisa que tem que haver é respeito de um pelo outro. Porque se ele se dispôs a debater, é porque eu estou considerando a possibilidade dele estar certo e ele está considerando a possibilidade de eu estar certo também. Se o pressuposto não for esse, melhor nem começar. Né? Aí resolve no ringue, é outra história. Né? E até no ringue tem que ter respeito, né? Até no ringue tem que ter respeito. Eu acho que a Altran falou um ponto-chave. A necessidade de se aparecer hoje em dia tá tão gigantesca por parte da maioria das pessoas que o pessoal faz de tudo, entendeu? Faz de tudo pra, aí faz esses remixes aí, esses negócios, um bocado de coisa. Pra quê? Pra aparecer. Eu não sei onde é que surgiu essa necessidade tão grande, entendeu? Talvez sempre tenha tido, mas eu acho que eu nunca vi uma população, de modo geral, com a necessidade de aparecer. Tá demais. Pois é. Considerações iniciais feitas, Arthur. Agora nós vamos falar mal de quem? De ninguém. Nós vamos falar mal do arroz com feijão. E também, viu, Henrique? Na verdade, eu comecei falando que também não é a nossa, pelo menos a minha, eu acho que vocês concordam, né? A proposta também não é falar mal, é trazer fatos, né? E esses fatos que a gente vai colocar aqui, falando de novo, são de só coisas publicadas, né? E a gente vai disponibilizar as referências aqui para quem quiser, né? Também pesquisar de forma simples, qualquer pessoa pode pesquisar e qualquer pessoa pode tirar suas próprias conclusões. Concorde ou não concorde, mas aqui é onde a gente vai desenvolver o raciocínio e explicar as coisas, né? Porque você não estava quando eu falei, muita gente pergunta ou numa caixinha ou num comentário de um post e, obviamente, não dá para você desenvolver, eu pelo menos não consigo ter esse nível de reparo, tá? Desenvolver esse raciocínio de forma resumida e clara em um post, em um comentário de um post, para explicar certas coisas. Então, aqui é o momento que a gente tem de ser um pouquinho mais prolixo, claro que sempre buscando um entendimento, né? Vocês
são muito mais didáticos do que eu, mas eu com meus erros de prolixicidade, né, a gente vai tentar explicar à luz de fatos de bioquímica, de fisiologia, né, da estrutura elementar das coisas, que são fatos, não são suposições, não é o que a gente acha, né? Então, a ideia é essa, a gente trazer aqui fatos hoje, né, que da proposta da live, né, como diz o título aí, né, é o arroz com feijão, né? Então, como o Felipe falou também, nada mais preciso do que o arroz com feijão, o básico, né? A gente trazer aqui, né? Só esse básico já vai gerar muito impacto, porque as pessoas desconhecem exatamente o básico. E não é só você, leigo, que está assistindo. Infelizmente, a maioria dos profissionais de saúde que deveriam obrigatoriamente saber desses fatos, né? E linkar isso com a sua prática clínica, né? Tá? Então, a minha sugestão, e aí se vocês quiserem mudar também por mim, tudo bem, é a gente dividir, né? Falar primeiro de um, de outro, né? Talvez a gente comece aí pelo arroz, depois vai para o feijão, e aí no feijão a gente fala mais de antinutrientes, mas também tem antinutrientes no arroz. No arroz a gente fala mais de índice glicêmico, carga glicêmica, mas também tem no feijão. Então as coisas vão se completando, né? Então eu vou deixar aí para vocês escolherem aí, porque a via que a gente quiser, a gente anda. Você já gerou falar só o primeiro coisa, problema, Adolfo. Já gerou o primeiro problema. O que foi? É arroz e feijão ou feijão e arroz? Não, peraí, botar o feijão embaixo do arroz é heresia. Que bota o feijão embaixo do arroz tem que ir pro inferno na mesma hora. Mas repare, só para uma coisa que o Arthur falou importante, não é para ser contra nem a favor. E aí é um detalhe que eu gosto de lembrar, porque dentro dos comportamentos comuns que o Altran estava colocando, tem também esse, pessoal. Vamos parar com essa bobagem de ser a favor ou contra. Tem que ter um lado. Então, senão... né, tem que ter um lado, não existe isso. E quem não entender isso, eu vou convidar para uma feijoada. Entendeu? Porque assim, não é assim, pessoal. Tem muitas coisas que a gente precisa considerar, uma quantidade de detalhes e circunstâncias muito grande. Então é muito, na verdade, minimalista a ideia de você vai ser a favor ou contra de forma absoluta. Né? Então, assim, eu gosto dessa ideia, Arthur. Vamos conversar, não é para ser a favor ou contra, ele vai trazer os elementos, os fatos, e aí cada um toma suas decisões. Então, para mim, pode ser como você falou, tá tudo certo. Show. Eu queria fazer só uma pequena contextualização do ponto de vista histórico e bioquímico. Para que eu sabia que ele ia fazer isso, já gostei. Para que a galera possa entender de onde é que vem essa combinação, né? Porque essa combinação cereal, gramínea mais leguminosa não é uma combinação exclusiva do Nordeste brasileiro, arroz com feijão, né? Quando a gente pensa na América Latina como um todo, você tem essa combinação. No caso dos países latinos, você tem milho com feijão, né? Que é uma gramínea mais feijão. Isso acontece exatamente por conta de uma espécie de um aprendizado, né, que a gente pode considerar milenar. A partir do momento que a gente começou a plantar esses troços, a gente começou a entender que determinadas combinações tinham a perspectiva de nos nutrir de forma mais adequada, ou de forma menos ruim, vamos chamar assim. Né? Então, a gente tem proteínas incompletas, tanto no arroz quanto no feijão, né? Proteínas onde o principal fator é a ausência de 2 aminoácidos, né? Metionina sendo um deles. E aí, quando eu misturo os dois alimentos, eu tenho, a partir daí, a possibilidade de ter uma proteína um pouco menos ruim, né? Que seria uma proteína, teoricamente, uma proteína completa. E o que não é isso que a gente aprende, né, Altran? E que não Na é isso que faculdade a gente aprende que vira uma proteína completíssima. Exatamente. E perfeita. Mas eu digo, e perfeita, né? E eu tô falando isso para o pessoal entender de onde é que vem o fato da gente dar tanta ênfase para arroz com feijão. Né? Vem exatamente desse fato. E aí, assim, vamos sempre entender que tem uma coisa chamada lei de mercado. Na medida em que você tem uma demanda grande, você acaba aumentando uma produção, né? E barateando aquele produto.
né? Então, arroz com feijão hoje, embora não seja tão barato, né? Infelizmente a gente teve um encarecimento substancial, mas arroz com feijão hoje, o quilo de arroz com feijão é muito mais barato do que um quilo de carne, né? Então, o que é que acontece? Isso acaba se transformando em base da alimentação. Então, desde se você pegar aqui no Nordeste, né, os vaqueiros, a galera de 250, 300, 400, 500 anos atrás, a gente usa arroz com feijão. E aí vem o outro ponto. Porque é culturalmente muito usado, não significa que a coisa é perfeita. Uhum. Aí a gente entra no outro fator. Então, entendido que a ideia é que você complemente a proteína e que tenha aí uma perspectiva nutricional um pouquinho melhor, a gente acabou estabelecendo uma cultura que não significa que essa cultura seja boa, certo? Se Só um detalhe, Altran, 400 anos atrás ninguém sabia disso, né? Exato, ninguém sabia de porra nenhuma disso. Pois então. Né? É tentativa e erro. Né? Então, se eu estabeleço que essa questão cultural é uma questão que mata fome, que possibilita as pessoas sobreviverem, e isso tem um preço barato, e isso se estabelece na população culturalmente, eu não posso acreditar só porque é culturalmente aceito que é correto. Por quê? Porque pode ser culturalmente aceito e não ser correto. Vou dar um exemplo bem claro. Na Roma antiga se pegava pessoas e jogava para os leões comer dentro do Coliseu. Era culturalmente aceito e você tinha uma torcida torcendo pelos homens, ou alguns outros torcendo pelos leões, mas isso era programa cultural. Tinha idoso, tinha adulto e tinha criança assistindo. Na arquibancada. Torcendo. Leão, leão, né? E por conta disso, você acha que isso é uma prática correta? Nos idos de 1800, a gente trazia navios negreiros da África, lotado de negro, chegava metade aqui, porque no meio do caminho morria um bocado. Isso era culturalmente aceito, estava tudo bem. E isso, por conta disso, a gente vai fazer a mesma coisa hoje? Não, porque cultura é sazonal. A cultura, ela muda. Ela muda porque a mente das pessoas vai evoluindo, o nível de conhecimento vai evoluindo e a gente vai aprendendo. E a gente quebra paradigmas mesmo. Na década de 50, médico fazia propaganda de cigarro. Hoje em dia, um médico que fizer propaganda de cigarro, o CRM vai ser caçado do cara. Tá entendendo? Mas era culturalmente aceito naquela época. Hoje é culturalmente aceito você dar um pacote de biscoito recheado para a pessoa. Será que, para uma criança, será que isso vai ser culturalmente aceito daqui a 15, 20, 30 anos? Eu espero que não. Mas pode ser que seja pior. Mas isso significa que é certo? Aí vem aquela frasezinha clichê, para deixar vocês falarem. O que todo mundo faz, ou melhor, se todo mundo faz, não significa que seja certo, e se ninguém está fazendo, não significa que seja errado. Perfeito. A gente tem que ter essa coerência, né? E arroz com feijão é o tipo da coisa que todo mundo faz, mas que a gente sabe que não é a melhor opção. Pode até ser que seja uma opção para você não passar fome, mas a melhor opção para você ter saúde, com certeza não é. Excepcional. Isso aí. Eu gosto disso que você fala, porque um dos argumentos que eu ouço muito é essa ideia do sempre foi assim, né? Eu achei engraçada essa história do sempre foi assim, porque se fosse baseado nisso, a gente tava andando de carroça até hoje, né? Ou até nem isso, né? Tava andando a pé até hoje. Então, não é argumento, né? A gente precisa desenvolver, evoluir. Então, você colocou isso muito brilhantemente aí, eu concordo contigo. E bato também no outro argumento, que eu acho até engraçado, que é o argumento do cultural e do afetivo. Existe uma vinculação cultural, existe uma vinculação afetiva. Eu falo, poxa, é mesmo? Tá bom, isso é meio óbvio. Mas o fato dela existir faz com que a gente não possa questioná-la. Sabe, vocês me conhecem, sabem que eu tenho uma bronca com esse negócio de não poder questionar as coisas, né? Porque é uma coisa que eu falo para as pessoas sempre. Gente, ciência não é a arte das respostas, ciência é a arte das perguntas. Então, assim, a gente tem que questionar. Nossa obrigação,
enquanto cientistas no sentido essencial, não necessariamente no sentido profissional, mas no sentido essencial, é questionar, é perguntar, principalmente quando a gente tem acesso a informações que nos fazem perceber que aquela verdade talvez não seja boa. E você vê que eu acredito que nós quatro concordamos, pelo menos em parte ou em todo, com isso. Essa realidade antiga, ela não é boa. Então, como a Altran colocou, eu vou falar isso agora para fechar e passar para vocês dois. É uma opção? Claro que é uma opção. É gostoso? Puta merda, muito. Eu vou dizer para você, nunca consuma? Não, pô, me convida, inclusive, quando você for fazer. Agora, daí a dizer que é um alimento perfeito, que é uma combinação perfeita e maravilhosa, poxa, aí é uma forçação de barra bem grande, e eu prefiro achar que isso seja uma afirmação ingênua, né, do que qualquer outra coisa, né? Aí eu passo aí para os outros dois colegas. Eu tive uma discussão na faculdade, no segundo período, né? Eu entrei na faculdade de nutrição já meio que estudando um bocado de coisa. Aí a pessoa no início, a pessoa tá com aquele ímpeto, né, Tran, de arrumar confusão. Aí começou uma discussão sobre isso, arroz e feijão, que tem que respeitar a parte cultural, a parte do apego, né, a história. Aí eu disse, professor, aí é o seguinte, e se a cultura da pessoa for doce de leite todo dia? Aí a pessoa vai ter que comer doce de leite todo dia? Aí começou a confusão. Não, mas arroz com feijão é diferente, não sei o quê. Aí eu disse, professor, então se a gente tem que respeitar a cultura e o apego, as memórias, né, que a pessoa tem, por que ela não come o arroz e feijão só quando vai na casa da mãe? Tem que comer todo dia, todo dia, todo dia, e se não comer, parece que é até um pecado. Aí começou outra confusão, entendeu? Isso aí que você falou é uma argumentação muito presente na faculdade, na graduação de nutrição. A Altran tá de prova. Sim. E é interessante, Felipe, isso que você está colocando, porque você poderia ter dito assim, pô, mas se arroz com feijão tem toda essa carga emocional, essa carga cultural, essa coisa toda, então qual é o motivo de haver a profissão do nutricionista? Você ainda pode mexer com nada. Aí a sua professora ia responder assim, mas nós estamos aqui para fazer o ajuste das calorias. Quantidades das calorias. Pra botar aí, a veia qual é o grande pela lance? manhã. Aí tem a ver com os stories que eu gravei, stories que eu gravei ontem. A gente chegou num nível de mediocridade científica, né? E olha que eu estou falando mediocridade científica, aquelas pessoas que estudam, fazem ciência. Porque aquele que não faz, que fica só criticando o vídeo dos outros, esse ainda está no nível de mediocridade maior ainda, né? Mas estou falando dos cientistas. A gente chegou no nível de mediocridade científica que hoje é assim, ninguém está buscando a coisa melhor. A gente está se contentando com o que a gente tem, tentando contornar em cima do que a gente tem. Eu lembro que o Ayrton Senna tinha uma frase que era strive to perfection, né? Lute, busque a perfeição. Né? E eu não estou falando aqui para você ser perfeccionista e nunca fazer nada da sua vida, porque aí você não está buscando a perfeição. Mas busque por perfeição é você buscar o melhor. As pessoas hoje estão se contentando com meia boca. Tá entendendo? Porque todo mundo diz que é assim, então tem que ser assim. Gente, não é bem por aí, né? Não é nada por aí, né, Altran? Não é nada por aí. E isso passa de novo para aquilo que eu comentei, não tem questionamento. Então assume-se as verdades, principalmente dependendo da fonte, muitas vezes questionável, e aquilo ali vai, goela abaixo e vamos adiante, né? Mas não se pode questionar XYZ. Cara, eu questiono até a mim, porra, como é que eu não vou questionar qualquer outra coisa? Para! Eu sou o primeiro da fila a questionar a mim mesmo. Exato, né? E colocando sob a perspectiva histórica, né? Eu também, assim como o Henrique, eu sempre gosto de colocar sobre essa ótica, né? Esse argumento familiar, histórico, é uma coisa totalmente furada, tá? Porque se a gente olhar à luz de, sei lá, vamos lá, no máximo 400, 300 anos, a gente vai ter um Brasil colonial, tá?
um Brasil colonial que não tinha cultura de arroz e o pessoal comia basicamente o que o solo dava. E era, no caso do que a gente está falando aqui, feijão. Então o arroz só veio muito tempo depois. Aí, muito tempo depois, né? Aí a gente vai pegar dos últimos 500 anos, talvez, né, dos 400 anos, talvez menos da metade, que o arroz faz parte dessa cultura, né? Que aí veio o consumo de arroz, que não é originário da nossa terra, e sim da Ásia, né? Aqui a gente tem mais feijão, na América do Norte tem mais milho, como o Henrique falou, no restante da América do Sul também tem mais milho, e a gente tem mais feijão. Então, era basicamente o feijão, né, a base alimentar era o feijão e a mandioca, né, junto com carnes em geral, né, muito vísceras, que foi uma coisa que foi esquecida, abandonado, né, o charque, né, por conta do armazenamento que não existia. Então, isso aí foi meio que trocado, né, a mandioca, né, que é a macaxeira, a aipim, depende de onde você estiver aí, pelo arroz como base alimentar. Então, se a gente olhar com essa lupa um pouquinho atrás de 400 anos, nem na metade o arroz e feijão fez parte. E se a gente trouxer a lupa um pouco mais para trás e a gente olhar na história da humanidade, aí é que não faz sentido mesmo, né? Porque aí vocês estão careca de saber aí que a base alimentar pela qual nós nos desenvolvemos era uma base cetogênica meat-based, né? Ou seja, a base de carnes, a base de consumo de proteína animal. Então, a nossa história, o nosso familiar, se a gente for pegar essa raiz, essa roots mesmo, seria uma dieta meat-based e não arroz com feijão. Mesmo trazendo do Brasil colonial para cá, nem na metade do tempo a gente consegue ver isso. Então, assim, né, nossos tataravós começaram aí, mas em termos históricos, arroz e feijão não faz parte da cultura, é irrisório o tempo que arroz e feijão faz parte da cultura. Eu estou dizendo que não é para ser culturalmente aceito, não. Mas se você olhar sobre essa perspectiva, né, em muito pouco tempo na história da humanidade ou na história aí, de Revolução Industrial para cá, essas culturas que o Henrique falou, né, essas culturas aí que a gente tem de grãos, muito pouco tempo dominaram, né? Na verdade, estão dominando a base da pirâmide alimentar, digamos assim, em muito pouco tempo, à luz do tempo da humanidade. Então, em perspectiva histórica, é isso. Eu estou pesquisando aqui no Google, um casamento de 200 anos é boda de quê? Me disse de papel. A gente está comemorando mais ou menos isso. Faz mais ou menos 200 anos aí que aconteceu esse grande encontro do arroz e feijão que virou essa gloriosa maravilha cultural daqui. Pouco tempo. E quando a gente analisa, agora partindo um pouco mais para a questão fisiológica, né? Quando a gente analisa aí, se a gente pegar o contexto dessas duas sementes, né? Porque tanto o arroz quanto o feijão são sementes, né? E a gente tem o que é que elas têm em comum? Né? Elas têm em comum alguns pontos. Bom, ponto número 1, e aí a gente vai para a biologia. São sementes, né? E semente serve para quê, meu amigo Adolfo? Semente serve para Ovo de planta. Reprodução dos vegetais. São os embriões dos vegetais que estão lá dentro da semente. Porque outro dia eu vi um vídeo, né? O Felipe mandou um vídeo para mim, e era um vegano, esse vegano muito famoso aí, dizendo que ele não tomava secreção de glândulas mamárias de vaca. Aí eu disse, e come pênis de planta? Né? Porque se ele não, pior, é um assassino, come bebê de planta. Bebês. Né? Um negócio sério. Né? Então, às vezes a gente perde a noção, né? Porque é uma coisa que está na nossa geladeira, é uma coisa que está no nosso... A gente não sabe o que é aquilo ali. Tá entendendo? Mas quando você pega um fruto,
Aquilo ali, meu amigo, é o ovário da planta que hipertrofiou. E a semente que está dentro é o bebezinho dela. Então, se você pensar em termos do que é que você está comendo, né? Na hora que você está comendo arroz com feijão, você está comendo bebês de plantas. Aí a gente tem que pensar e raciocinar como é que a coisa funciona. Bebê de planta. Planta, assim como os animais, são organismos vivos que estão sobre a Terra, cuja principal função é perpetuar a si mesmo. Não tem escapatória em relação a isso, tá? Mesmo que você tenha uma visão divina da natureza, você há de convir comigo que, mesmo que seja divina, vamos pegar aqui o extremo, Deus colocou a planta na terra para essa planta se reproduzir e ter o máximo possível de plantas, certo? Então ela vai usar para isso as sementes. Só que a planta, pessoal, ela não tem mecanismos de proteção como os que nós temos. Que eu posso sair correndo, eu posso lutar, eu posso bater, eu posso fazer um bocado de coisa para defender a minha prole. A planta não tem isso. Então o que ela faz? Ela conseguiu embutir ao longo de milhões e milhões de anos de evolução, que, diga-se de passagem, as plantas são anteriores aos seres humanos, anteriores aos animais. Então, muito anteriores, né? Ao longo de milhões e milhões de anos, elas desenvolveram um arsenal bioquímico de defesa. E esse arsenal bioquímico de defesa inclui o que nós chamamos de antinutrientes. Que eu não sei você, meu amigo Felipe, mas no meu curso de formação em nutrição, eu não ouvi essa palavra uma única vez sequer. Antinutrientes. Pelo contrário, eu escutei muito, eu acho que eu tive umas duas aulas falando sobre a gloriosíssima também aveia, que a gente devia incluir por isso, por aquilo. Teve uma aula de farelo de aveia, outra de aveia inteira, outra de aveia pela metade. Nada de antinutriente. Nada, Exatamente. nada, Ninguém nada. fala sobre esse assunto. Eu aprendi, né? sobre antinutriente e comecei a estudar com o senhor. O senhor é o Adolfo? É, o senhor. Não. O senhor com menos não cabelo. me inventa nessa, não. Menos cabelo. O sênior aqui é você. Eu quero só dizer. Eu sou o segundo. Por favor, me respeite, que eu sou mais velho. Então, esses antinutrientes, né, a gente pode dividir, eu acredito, Arthur, não sei o que é que você acha, mas a gente pode dividir em dois grandes problemas dessa combinação. Um problema são os antinutrientes, o outro problema é a questão glicêmica. Eu acho que são as duas grandes vertentes aí. Certeza. Né? No que diz respeito à questão dos antinutrientes, a gente poderia passar o resto da 3 dias conversando sobre isso. Porque tem muitos, certo? E antes que comecem a falar, né, que falem que a gente não sabe das coisas, é óbvio que ao longo de 10, 12 mil anos de agricultura, nós aprendemos determinadas técnicas para diminuir o teor desses antinutrientes, certo? Nós desenvolvemos isso, tá? Então, quando você pega o feijão e coloca de molho, né, você está trabalhando para diminuir um pouquinho esses antinutrientes. Quando você cozinha, você diminui mais um pouco esses antinutrientes. Mas mesmo assim, né, e não sei se o pessoal que está escutando, não sei se vocês sabem, mas se você pegar, não precisa ser muito não, 4 carocinhos de feijão, mastigar e engolir eles crus, você já vai ter uma caganeira daquelas, meu amigo. Tamanho é o potencial tóxico e de antinutrientes que você diminui quando você coloca para cozinhar. Mas você não elimina. Aí é que está o grande lance. Então você tem uma mesmo carga, deixando de molho. Mesmo deixando de molho. Né? Aí você tem uma carga muito grande de diversos tipos de antinutrientes. Dentre eles, né, a gente pode citar vários aqui, como os goitrogênicos, que afetam o funcionamento da tireoide, por exemplo, ou os inibidores de tripsina, que afetam a digestão de proteína, ou os que eu acho que são talvez os piores, né, que são os fitatos, Sim. que inibem a absorção de minerais, e as lectinas, que são talvez os piores disruptores da permeabilidade intestinal que a gente tem. Né? Então aí
Fale um Não, pouquinho sobre isso aí, porque Altran, você eu quero sabe fazer mais disso do que eu. só um complemento antes de continuar, porque para quem não sabe, professor Altran é biólogo. Professor Altran, qual é a diferença da camada externa da célula vegetal para a célula animal, professor Altran? Existe uma Ô, coisa pergunta boa. chamada parede celular, que Não nós é? não temos, E né? essa Que parede é é composta de quê, professor Essa Altran? parede é composta de vários tipos de coisas, né? Mas Isso. principalmente de celulose, né? Que Ah, é o principal carboidrato do planeta, né? Diga-se de passagem, e composta junto com essa celulose de outros componentes, lignanas e fibras e diversas outras substâncias. e E nós essa temos. parede a gente não Vá. digere. Isso. Pronto. Eu só queria dizer isso, certo? Porque, pessoal, para a gente continuar, lembrar um ponto. O alimento X é rico no nutriente Y. Isso não me garante que eu vou conseguir aproveitar. E outra coisa muito importante: os conhecimentos sobre os tipos dos sais e os tipos das associações de biodisponibilidade que são melhores para a gente, na prática usual do dia a dia, esses conhecimentos são relativamente recentes. Já se sabia, mas o uso disso em consultório é relativamente recente. Então, cuidado, vocês estão assistindo a gente, com coisas do tipo, olha, mas o feijão é rico em ferro, então isso vai ser bom para mim. Mas deixa que a gente vai chegar nisso oportunamente. Vai, Arthur, pode ir. É, em relação, se a gente quiser dividir assim de forma didática, né? Claro que, como o Henrique falou, se a gente for elencar antinutrientes, né? Existem centenas de antinutrientes, né? Talvez, não sei se vocês querem falar de outros, mas no feijão eu elencaria como principal antinutriente as lectinas e no arroz o ácido fítico, né? O fitato. Então a gente pode, né, para facilitar para quem vai pesquisar depois e tudo, feijão está ligado à lectina, arroz está mais ligado a fitato. Quer dizer que é só isso? Não, né? Mas desses antinutrientes, a gente, é como vocês falaram também, daria uma semana de falar de cada um. Mas esses merecem destaque, né? Oxalato também, alguém falou oxalato também, mas oxalato tem alguns outros pontos a mais e precisa de outras observações. Oxalato também é um dos antinutrientes encontrados, tá? E sobre as lectinas, né? Uma coisa que a gente vai falar depois, que é a questão da carga e índice glicêmico, que muita gente advoga, mas o feijão ele tem uma carga glicêmica moderada, né? Moderada. Por ele ter muitas lectinas, que como vocês disseram, né, uma alta quantidade de lectinas com C, né, não são lecitinas, né, também tem que fazer essa diferenciação. Então, como ele tem essa alta carga, e mesmo deixando de molho, mesmo com o processo de cocção adequado, não zera. E existem inúmeros estudos mostrando que não é 100% que zera isso. Né? E esse processo também de demolho, remolho e cocção, além dos antinutrientes, eles eliminam o quê? A parte Nutrientes. boa que o pessoal advoga que essas substâncias, que esses alimentos têm. Então, quando elimina uma coisa, elimina, na verdade, é muito mais. E se você entrar com esses antinutrientes, e eu vou falar um pouquinho das lectinas, né? A lectina, ela não tem, infelizmente, só esse poder inflamatório aí que o Henrique falou, né? De se ligar a microvilosidades do intestino e promover o que a gente chama de leaky gut, de intestino hiperpermeável, né? Que é que a lectina tem o poder também, e isso tem um impacto direto numa doença metabólica, que é diabetes, que é obesidade, que é resistência insulínica. Ela se liga nos receptores de insulina e se liga também nos receptores de leptina, com P, leptina, que afetam diretamente a resistência insulínica da célula, que faz a célula fazer o quê? Querer juntar a gordura
e desenvolver resistência insulínica, o que é a fisiopatologia, ou seja, o diabetes em curso, a resistência insulínica, e a leptina, que é o nosso hormônio da saciedade. Então, quando ela se encaixa no receptor da leptina, ela impede que a leptina sinalize que você está o quê? Satisfeito, saciado. Então, aumenta o seu apetite, né? Então, fora a carga glicêmica do feijão, que é alta, né? O índice glicêmico do feijão, que é pelo menos moderado, mas também é uma outra nomenclatura que vocês vão falar aí depois, que também é relativo a esse moderado que o pessoal coloca. As lectinas, elas não se ligam só nesses receptores, não. Elas estão ligadas também a, por exemplo, doença de Parkinson. Olha só. Antigamente antes do advento dos prazóis, que é o omeprazol, pantoprazol, essas coisas, existia uma cirurgia, o Adolfo com certeza lembra, de vagotomia troncular, para tratamento de úlcera péptica, né? E o que é que descobriram em estudos que compararam pacientes que faziam essa vagotomia troncular e que não faziam? Que esses que faziam, que cortavam o nervo vago, que a gente tem a comunicação do cérebro até o intestino pelo nervo vago, esses pacientes tinham menos doença de Parkinson. Olha só. E foi encontrado o quê? A ligação de lectinas no nervo vago, causando inflamação e associando-se a esse transtorno do movimento neurológico, doença de Parkinson. Olha só, uma cirurgia que nem existe mais, mas se você vê em trabalhos retrospectivos, você encontra essa correlação. E não só aí. Lectinas se ligam, por exemplo, a células do trato genital feminino, que inflamam, que podem ser gatilhos de doenças como endometriose, adenomiose, né? E até outras coisas, né? Gerando o quê? Lesões pré-neoplásicas. Tá? É interessante, sabe, Arthur, você tocar nesses pontos, porque aí tenho certeza que tem alguém aqui que está pensando assim, mas, gente, o meu avô comia arroz com feijão e morreu com 100 anos de idade, né? Sempre tem uma pessoa que vai pensar isso aí, né? E eu conheço um bocado de gente que, porque do jeito que a gente tá falando, parece que a pessoa vai comer arroz com feijão hoje e amanhã ela não amanhece, ela já morreu. Isso, é verdade. Nada disso. Então, gente, cada coisinha dessa que nós estamos tocando não vai te matar de hoje para amanhã, não. Ela vai minando a tua qualidade de vida para coisas do tipo, não, depois dos 40 o metabolismo cai. Não, depois dos 40 a gente já não tem mais resistência, não. Depois dos 50, aí é só uma vez por mês, porque não dá mais não. Não sobe mais não. Tá entendendo? É esse tipo de coisa. Coisas que todo mundo fala e que diz que é normal. Isso, e olha só, olha como isso não é argumento. O meu avô morreu com 110 anos e fumava todo dia. Isso quer dizer que fumar não é prejudicial? Ele morreu com 100 anos e não teve câncer de pulmão. Isso quer dizer que fumar não causa câncer de pulmão? Ele bebia todo dia e morreu com 100 anos. Isso quer dizer que álcool não traz malefícios? É óbvio que não. Então isso é uma falácia argumentativa bem básica, né? Que é desfeita aí por uma criança, né? Se fizer um raciocínio lógico, né? Arthur, isso cai numa live que eu tive com o Altran lá no passado. O Altran vai lembrar que a gente falou assim, poxa, na área de saúde falta matemática. Porque, cara, é o seguinte, vão estudar vetores. Só isso que eu falo. Vão estudar vetores. Quem não souber do que eu estou falando, vai procurar, não vou explicar não. Vão estudar vetores. Porque assim, pessoal, uma resultante pode ser a soma de infinitos vetores. Então, assim, eu posso ter infinitos fatores concorrentes para um resultado. E é por isso que eu posso ter um velho doido de 120 anos que fuma uma carteira de Calton todo dia. Posso ter. De repente ele tem
outros fatores concorrentes lá que fizeram ele sobreviver. Certeza. E está tudo certo. E isso não é extrapolável, que aí é outra questão de conceitos que a gente usa em pesquisa, né? Então, isso não é extrapolável, porque as pessoas são diferentes, né? Então, assim, vão estudar vetores, vale a pena. Depois procurem, vão lá no ChatGPT e peçam, por favor, me dê uma pequena aula sobre vetores. Tá? E isso é muito bom. Adolfo, deixa eu dizer um negócio. Oi, Uma fala, coisa que a Dencinha. gente fala até pouco, que eu já disse ao Tran que a gente tinha que falar mais no Instagram e nem eu publico, mas quando acabar aqui a live, ó, tem mais de 1.200 pessoas nessa live aqui, ó. Quando acabar essa live, vocês vão no Google e botam assim, ó, quais são os alimentos que estão mais contaminados por arsênico? O arroz vai estar lá, devido ao modo de cultivo, né? O cultivo dele, que é arsênico, é uma coisa que a gente fala pouco também, que não entra muito em discussão, mas que deve ser levado em conta também. Exato. A agricultura de rotação existe por isso, né? É verdade. E assim, se a gente pensar do ponto de vista, voltando aqui um pouco para a questão da biologia, né? Se a gente pensar do ponto de vista biológico, vamos lá. Trigo, aveia, cevada, arroz, milho, são todas... Isso é lista de penitenciária? É lista de penitenciária? São todas, né? Todas são gramíneas. A mesma gramínea que o cavalo e a vaca tá pastando, tá comendo, que a gente planta no jardim para ficar verdinho, bonitinho, é a mesma família. Tudo da mesma família, certo? E a gente sabe que, mais uma vez, voltando para a questão dos antinutrientes, a gente sabe, por exemplo, que... Não, soja não, Cláudia. Soja é uma leguminosa. Soja é da família do feijão, tá? Aqui eu estou falando das gramíneas especificamente, que devido à penetração do trigo, são os vegetais mais consumidos de todos, né? Se a gente somar trigo, milho e arroz, a gente tem aí talvez 50% do consumo calórico humano, né? Então, se a gente pegar o trigo, que tem essa conexão, né, com o glúten, né? O glúten é uma lectina, inclusive, né? Na realidade, duas lectinas, né? A gliadina e a glutenina, né? Glutanina. Então, se a gente pega o glúten, que é uma lectina, e a gente só pensa, mesma família, cara, o arroz tem um troço lá dentro que é parecido. Tem lectina lá dentro parecida que vai causar mesmo. Tanto é que existem pessoas que têm doença celíaca que não toleram nem arroz. Tá entendendo? Mesma coisa o milho, né? Mesma coisa a aveia, mesma coisa cevada, e por aí vai, que são todos da mesma família. Então, quer dizer, não faz nenhum sentido a gente defender, mais uma vez, voltando aqui, o Adolfo falou sobre isso. Não estamos dizendo aqui que não é gostoso, não estou dizendo aqui que você não pode comer no domingo quando você vai para a casa da sua avó, não é isso. Mas você fazer disso a base da alimentação, e é isso que a gente observa, infelizmente, né? Você pega um prato de um nordestino, você pega um prato de um brasileiro, não precisa nem ser nordestino. Cara, esse prato é 70% arroz com feijão. Tá entendendo? Então, Você está sendo bonzinho. E você fazer disso a base da alimentação não faz nenhum sentido. Tá entendendo? Simplesmente não faz sentido. Do ponto de vista biológico, do ponto de vista de saúde, não faz sentido. O que tem que ser dito é isso aí, entendeu, Tran? Assim, existe essa parte cultural, existe isso de arroz e feijão, não sei o quê. Se eu comparar isso com se o cara tá comendo sanduíche do Mac, não sei o quê, todo dia, e passa a comer arroz e feijão, dependendo da referência, ele vai melhorar. Porém, a população tem que saber que isso não é a base de tudo, tem que saber que isso não é obrigatório e tem que saber que existe coisa melhor. A gente vive num país com alta desigualdade social e econômica, né? E arroz e feijão pode até salvar muita gente, entendeu? Mas a pessoa tem que saber que existe outra possibilidade. Tem que saber que se ele pegar um almoço e dá para fazer um almoço barato também. Se ele cozinhar ali qualquer besteirinha, um pedacinho de raiz e botar 5 ovos cozidos ali, ó, fica um almoço muito mais potente, nutricionalmente falando, e barato do mesmo jeito.
O que está faltando é isso, é esclarecimento da pessoa ter esse saber para poder escolher e não achar que tem que ser aquilo, porque o cara vai no restaurante daquele de 2 pedaços de carne, tem que encher o prato de arroz com feijão e uma farinhazinha por cima e um pedacinho de carne pequeno. Moral. Exato. Foi um desabafo Exato, aí, né? desculpa aí. Viu? Exato. Isso aí é o viés, né? É o viés que o pessoal do veganismo, o pessoal defensor, né, dessa coisa de plant-based, né? Advoga com o viés de estudo, porque eles estão comparando, como o Felipe falou, né? Tipo, estão comparando arroz, feijão, a farinha, não sei o quê, com a SAD, né? Com a Standard American Diet, ou seja, com a alimentação tradicional do padrão ocidental, que é o quê? McDonald's, que é óleo vegetal, batata frita, né? É massa, pão, bolo, açúcar. Então, meu amigo, se você fizer um estudo comparando qualquer coisa não processada com esse lixo, você vai ter benefício. Só tem um só adendo aí, Arthur. Você tem toda a razão. Qualquer coisa, é porque assim, você comparar arroz com feijão com fast food, com Standard American Diet, você comparar lixo com comida. Porque quer queira, quer não, arroz com feijão a gente chama de comida. Não posso dizer que arroz com feijão não seja comida, tá, pessoal? Com certeza, com né? certeza. Agora, tem só um adendo aí, cara. E tem que é incrível. Se você tem um estudo que mostra, eu até fiz um comentário sobre esse estudo no meu feed lá, tem um estudo que mostra que até a Standard American Diet é melhor do que a dieta da pirâmide alimentar. Por incrível que pareça. Porque que a dieta da pirâmide alimentar é a dieta de engordar porco da década de 40. É isso, A gente Exatamente. que tem a foto do manual, não é? Isso não é da nossa cabeça. A gente tem a foto do manual. A questão, Henrique, é que a dieta do manual, né, digamos assim, recomendado, ela na verdade, para mim, ela se conflui com a SAD, né? É a mesma pirâmide, né? É a mesma pirâmide. Então, assim, eu já vi publicações nesse sentido aí, mas advogando contra mim mesmo, entre aspas, né? Não tem como fazer uma comparação de uma coisa que é praticamente igual. Concorda? Sim. É verdade. Não, e tem um detalhe, Arthur, uma coisa que eu vivo batendo nisso, o pessoal às vezes não me entende e fica achando que eu seja contra estudo científico. Muito pelo contrário, eu não sou. Só que hoje, pessoal, achar estudos que sejam realmente úteis para a nossa prática clínica é muito difícil. Porque os estudos estão ainda num grau do observacional inicial. Não dá para tirar conclusão nenhuma. E o pessoal está tirando conclusão sem poder. Os estudos são desenhados de uma forma tão equivocada que eu juro a vocês, eu olho para aquilo e penso assim, sério que alguém publicou isso? Porque não é possível. Não, são coisas assim que, poxa, é difícil. E olha, desculpa, não estou querendo me colocar um prepotente, vocês três me conhecem, pô, não é isso, mas é porque, cara, é complicado, a gente sabe que hoje tem muitos interesses envolvidos nessas coisas, né? A gente precisa, e que envolvem... a gente precisa perder a ingenuidade. Precisa. Não, e que envolvem a pior de todas as indústrias do mundo. Eu insisto, pessoal, não é a indústria farmacêutica, pessoal, é a indústria alimentícia. A indústria farmacêutica já é uma filha da puta, né? Mas é criança, mais perto da alimentícia, a indústria farmacêutica é criança. Porque a indústria farmacêutica, o pessoal percebe e fala, mas a indústria alimentícia passa como boazinha, tranquila. Sabe? É o ninhozinho do passarinho, negão. É o ninhozinho do passarinho. Sacou? Então, assim, isso é complexo. E eu acho que o pessoal precisa entender. Porque, especialmente hoje, depois desses últimos 3 anos esquisitos que a gente teve aí, essa estupidez do o estudo prova, o estudo comprova, gente, um estudo não comprova merda nenhuma de nada. É muito raro. E vamos lembrar, ciência termina na placa. O que eu quero dizer com isso? A ciência se conclui lá na placa, lá no laboratório, na placa. Não é ciência. É você fazer, olha, 20 mil pessoas comeram tal coisa, 20 mil não comeram. As que comeram tiveram tal coisa. Então foi por causa daquilo. Gente, pelo amor de Deus, para de ouvir essas bobagens.
Porque sobre esse assunto que a gente tem aqui, está falando aqui, eu já vi tanta besteira publicada, tanta besteira, comparando grupos e dizendo, não, esse grupo comia tal coisa, ele emagreceu mais do que o outro. Eu falo, porra, o único fator é esse. Né? Então, agora, o único fator é esse. É difícil, sabe? Então, isso atrapalha. E eu percebo que as pessoas que não estão dentro desse meio, elas acabam sendo vítimas, né? Desse processo de cooptação intelectual, vamos dizer assim. Porque elas não são... elas não estão, naquele momento, capacitadas a perceber essas nuances. É verdade. E elas vão enganadas mesmo, né? Acabam, infelizmente, sendo enganadas. Mas o professor Altran quer mostrar aí, pai. Como mentir com estatística. Esse aqui esse é da década de 50, hein, Adolfão? Isso é antigo pra caramba, é sensacional. Sensacional esse livro. E esse daqui, ó. Ciência Picareta. Esse eu não conhecia, não. Pois é. Então, esse eu vou providenciar. Olha o subtítulo. Como a mídia promove os equívocos do público sobre a ciência? Por que pessoas inteligentes acreditam em tolices? Estatísticas erradas e medos em relação à saúde. Então, no mundo onde a gente precisa desse tipo de livro aqui, o que é que acontece? Tem uma frase que eu li, eu comecei a ler esse hoje, né? Esse livro é fantástico. Fazia tempo que ele estava no meu radar. Eu comecei a ler hoje, e aí ele começa com tem uma frase que diz o seguinte. Frase do Orson Welles. O pensamento, para quem não sabe, é um dos maiores escritores que escreveu o Admirável Mundo Novo, né? O pensamento estatístico um dia será tão necessário para a cidadania eficiente quanto a capacidade de ler e escrever. É o que nós estamos vendo hoje. É o que o Adolfo acabou de falar. Você espreme uma publicação dessa de Instagram e a pessoa que escreveu a publicação, não sai um sinal de mais e um sinal de menos de matemática, porque não tem. A pessoa não faz a mínima ideia do que ela tá escrevendo. Tanto é, vou dar um exemplo concreto. Publicaram esse artigo que saiu recentemente sobre diabetes, carne vermelha causando diabetes, um estudo epidemiológico de Harvard. Nossa Senhora! E aí publicaram aí publicaram um perfil famoso de endocrinologia, não é de uma pessoa, é um grupo de pessoas, não esqueci o nome agora, publicou o estudo. Aí o Dr. Ricardo Ferreira foi lá e fez uma argumentação. Aí teve uma pessoa que disse assim, mas o risco foi de 1,18%, o risco relativo. Aí o Ricardo Ferreira falou, mas 1,18% não nem faz cócega nos critérios de Bradford-Hill. Tá entendendo? É ruído estatístico isso. Aí o cara disse, mas nós não podemos desconsiderar um risco desta magnitude. Dessa magnitude. As pessoas não sabem o que é estatística, não. Não fazem a mínima ideia. É dureza. Não sabe. Tá entendendo? Não faz a mínima ideia. Eu não sou expert em estatística, não. O Adolfo também que não. O Statistic Boy da faculdade, que era quem fazia as coisas. Eu não sou expert, não. Mas, gente... Statistic Boy. Ele era um menino... Cara, mas eu acho que ninguém é especialista nisso e faz tanto tempo, mas não. Mas é porque, sabe o que acontece, Altran, Arthur e Densa? É que são conceitos de matemática elementares. Eu não vou entrar na ciência da estatística, que é uma coisa muito mais complicada, que eu nem... Ave Maria, faz tempo que eu não mexo com isso. Mas eu falo assim, não precisa. Quem está falando de questões... O conceito de risco relativo e risco absoluto é algo até lógico. Você compara uma coisa e a outra. Pelo nome você já tira o que você está querendo dizer. Mas eu falo assim, é porque são conceitos matemáticos elementares. Então são coisas que, assim, quem se dispõe a trabalhar com isso deveria pelo menos checar antes, né? Tomar um conhecimento, porque eu tenho certeza, pessoal, olha, me desculpem se eu for muito otimista, mas eu tenho certeza que a maioria esmagadora dessas pessoas, se parassem para fazer esse estudo leve antes, não chegariam a essas conclusões incorretas, porque são todas pessoas inteligentes.
Então, que se parassem antes, tomassem esse cuidado de se certificar do que elas estavam vendo, do que elas estavam fazendo, do que elas estavam estudando, elas chegariam a essas conclusões de uma forma mais correta. Então, não acho que seja não. Eu acredito só que é um descuido. E, às vezes, por muita indução ao erro. Certo. Que a gente vai cair em todo o resto dos temas que a gente conversou, né? Queria aproveitar essa tua fala, Adolfo, porque infelizmente eu preciso sair agora, falando de um conceito chamado navala de Hanlon, ou de Hanlon. Você já ouviu falar nesse conceito? Um conceito. Não é a navala de Ocanon, certo? Navala de Hanlon. Que diz o seguinte: nunca atribua à maldade o que pode ser adequadamente explicado pela burrice. Certo? Eu estava hoje eu estou dizendo isso porque muitas vezes é isso que você está falando. Não é porque a pessoa é ruim, não. É burrice mesmo. Às vezes acontece. Tá entendendo? É só estupidez. Eu estava hoje num cruzamento e o cara fechou o cruzamento bem aqui, né? E aí eu fiquei, pô, o cara fechou. Se ele afastasse um pouquinho para trás, dava para eu passar. Aí o carro da frente foi para frente, mas não o suficiente para ele afastar, para liberar para eu passar. Aí ele pegou e foi para frente mais um pouquinho e fechou não só a minha pista, fechou a outra também. É burrice aí a minha oficial. A minha esposa estava do lado e disse, sabe, amor, eu acho que tem acho que essa pessoa, talvez o problema dela não seja desconhecimento da lei do trânsito, ou porque ela seja uma pessoa sacana, é porque é burra mesmo. Acho que é só isso. É raro, mas acontece muito. Acontece muito, sabe? Então, assim, eu acho que ele é daquela pessoa que quer fazer as coisas, faz bem feito, até as cagadas. Até as cagadas. É uma possibilidade, Então eu acho que assim, infelizmente, para encerrar a minha participação, já que eu tenho que ir, né? Porque senão a dona Henrica vai também, fiquei de sair de 9h30, eu fiquei de sair de 9h30. Eu acho que tem muito disso, sabe? Eu acho que tem muito de... As pessoas, elas criticam sem ter nenhum tipo de conhecimento, elas não leem nada, elas não estudam nada, elas passam o dia todo vendo videozinho do Instagram, pensando qual é o próximo vídeo que eu vou sacanear, e no final das contas, a gente volta para o começo da live, no meu caso, do que eu falei. O que vale é peito, bunda e sacanagem. E aí, como é só isso que eu vejo, é só isso que eu faço, eu simplesmente repito o comportamento, né? E não é porque eu sou o cara escroto, não, porque eu sou burro mesmo. Né? Você tá fofo hoje. O Tron tá top. Hoje ele tá afiadíssimo. Muito bom. Henrique, antes de você sair, você vai ter que dar um parecer aí, que é uma coisa que a gente não comentou, para comentar com você ainda, né? Porque você sair, a gente não vai demorar muito tempo depois, mas é sobre índice glicêmico e carga glicêmica. Tem alguma coisa a ver com doença cardiovascular, com inflamação, com doença metabólica? Será que isso tem alguma coisa a ver? A primeira coisa, acho que isso é muito legal, Arthur, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tudo que a gente estudou sobre índice glicêmico e sobre carga glicêmica, a gente tem que rever depois do advento do monitor contínuo de glicose. Perfeito. O monitor contínuo de glicose, ele mudou drasticamente a nossa noção. Por quê? Porque a gente achava que a aveia era fonte de fibra e que, né, a gente, lógico, né, tem que botar uma aspa aí, mas a gente achava que a aveia era fonte de fibra e que ela baixava, né, e que se eu pegasse a farinha de mandioca e botasse ovo, né, e sabe, essas coisas que a gente aprende na faculdade de nutrição. Só que hoje em dia não tem por que você repetir esse tipo de erro. Você bota aqui o CGM. Aí é que tá. Tá resolvido. Aí é que tá, né? Quando a gente para pensar, Henrique, no conceito, né, de índice e carga, o conceito é o quê? O que é inerente àquele alimento, tá? Então, se a gente tá arroz, tem índice X, carga X, feijão, índice X, carga X. E a gente sabe que o efeito disso aí vai provocar um efeito metabólico inexorável, a gente não precisaria de um monitor contínuo de glicose.
né? Você concorda comigo? Sim. Assim, isso aí é provar o óbvio, né? Sim. A gente tem que falar o óbvio, né? O efeito disso aí no metabolismo, que vai causar pico de glicose e de hormônios, entre eles a insulina, isso aí vai causar inflamação direta no meu endotélio. Para quem não sabe, são os meus vasos sanguíneos, que estão aonde? Em todos os órgãos. Então, é uma inflamação sistêmica que isso vai causar, né? Então, qualquer coisa que tenha esse conceito, né, de alta carga, alto índice glicêmico, e essa combinação tem isso, e é um fato, eu não preciso de um estudo científico para mostrar que isso vai me dar um problema metabólico. Você concorda? Claro, claro. E assim, hoje já existe evidência que mostra, e esse é um ponto interessante, que mostra que é muito pior você ter picos, é pior você ter o sobe e desce da glicemia do que uma glicemia, mesmo mais elevada, mais constante. Constante. Tá entendendo? Então, quer dizer, não faz nenhum sentido eu ficar jogando a minha glicemia lá para cima e depois ela caindo, porque cada vez que eu jogo essa glicemia lá para cima, eu estou aumentando a inflamação, estou aumentando a oxidação, tá? Eu estou aumentando a liberação de mediadores químicos, como o Sindecam, por exemplo, que é um mediador químico relacionado com o endotélio. Eu estou aumentando a liberação desse tipo de coisa e destruindo glicocálix, que é uma estrutura fundamental. É só a primeira barreira, né? Que é destruída. Sim, sim. Se você conseguir formar, porque um glicocálise vai demorar pelo menos aí 12 a 24 horas para se refazer depois que você destrói. Então, amigo, se você empurra coisa com alto carga glicêmica e alto índice glicêmico, que libera pico de insulina, que vem do pico de glicemia, você nem chega a formar glicocálix. Então, o seu endotélio está mais suscetível ainda. Né? Você não chega nem a formar o glicocálix. Não dá nem tempo de respirar. E aí, aquela pessoa que, por exemplo, come de 3 em 3 horas, né? Sim, e aí lesões endoteliais que acabam gerando placas de ateroma, o pobre do colesterol acaba levando a culpa, né? E não só isso, mas hipertensão, diminuição da elasticidade desse endotélio, diminuição da produção de óxido nítrico, né? Todos esses fatores que são decorrentes aí dessas agressões que são feitas, né? Então, assim, eu só posso dizer que Olha, Altran, eu gosto que a gente fala desse assunto, porque eu ouço gente falar assim, não, índice glicêmico isso não é importante não, né? E é difícil eu ouvir esse tipo de coisa, entendeu? Antes que eu me esqueça, Adolfo, desculpa, até para vocês comentarem, né? Eu ouvi pessoal falando que, assim, até importa, mas só se for industrializado. Se for carboidrato complexo, não importa não. Como se o corpo soubesse a diferença. De onde é que vem a coisa que vai causar o pico glicêmico. Quero que vocês comentem. Deve ser do mesmo intestino que conta a caloria, né? E que olha a hora do relógio, 3h30, hora de lanchar. É difícil. Olha, pessoal, tem umas coisas que dá até uma certa tristeza, sabe? Porque, assim, é falta de olhar para conceito. A gente tem que olhar para conceito na base. Você vai pensar em fluxo. Por exemplo, vou falar rapidamente sobre isso. Vamos pensar em fluxo, certo? Você tem um sistema que recebe uma matéria X para processar, tá bom? E ele tem um limite X. Se você der mais do que X, vai sobrar, né? Pronto, acabou. É só isso. Então, assim, você coloca para dentro de você um alimento que eleva a sua glicemia numa velocidade, além da velocidade com que seu metabolismo consegue lidar com aquilo de uma forma construtiva e benéfica. O que vai acontecer? Ele vai lidar de outras formas do jeito que ele conseguir fazer. E são as formas que você quer? Não. Estou sendo bem genérico para o pessoal que não é da área ter uma ideia do que a gente está falando. Então, assim, é como se a gente gerasse, pessoal, um monte de lixo, tá? Ou como se você tivesse no almoxarifado, tendo que distribuir um monte de caixas, mas é tanta caixa que você não consegue, aí começa a ficar sobrando umas caixas ali para tudo que é lado e faz a maior zona, a maior confusão, cai por cima de você e te machuca. Isso é tão banal, porque assim, é muito
ingenuidade achar que, por mais que nosso metabolismo seja sensacional, lindo, maravilhoso, a gente sabe que é, você possa processar qualquer quantidade de alimento que você vá ingerir, certo? É igual quando alguém fala para mim sobre hiperalimentação em gordura. Eu pergunto como? Se para você absorver gordura você depende de emulsificação por sais biliares, como é que você vai hiperalimentar em gordura? Você vai cagar a gordura, você vai ter esteatorreia, animal. Você não vai hiperalimentar em gordura porque você não vai absorver, entendeu? Então é por aí que a coisa vai. Então eu dei só a ideia geral da coisa. Tá? É uma questão de fluxo. Né? A gente precisa entender que existe um fluxo e que a gente tem que trabalhar direito com ele. A gente sabe que até o índice glicêmico considerado baixo, nosso metabolismo lida com as coisas de uma forma tranquila. Beleza. Aí depois a gente vai pensar na carga? Vai pensar na carga, mas eu, primeiro, penso no índice, por causa do que o Altran acabou de falar. Eu sempre defendi essa ideia. Para mim, o problema é fazer pico. Sempre defendi essa ideia. Por quê? Porque isso é óbvio, pela mesma ideia de fluxo. E eu estou falando aqui de conceitos puramente, de novo, pessoal, sendo chato pra cacete, conceitos matemáticos. Galera, pronto. Realmente tenho que ir, me perdoe. Vai, lindão. Me desculpem. Eu também, Valeu, eu vou ter que sair da live. abraço. Eu vou ter que Tchau, sair tchau. da live. Vamos com Deus, Tchau, pessoal. boa noite. Boa noite. Valeu. Obrigado aí. Arthur, eu vou fazer uma coisa, vou fazer um resumo de ideias aqui pro pessoal. Olha só, pessoal, que interessante. A gente falou para vocês aqui que arroz e feijão é ruim, meu Deus, não coma nunca, não. A gente traz para vocês a ideia de que não é uma combinação perfeita de alimentos, não é a coisa maravilhosa que todo mundo deveria comer. Pode comer? Pode, mas tenha consciência de que de perfeito não tem nada. Trouxemos um monte de motivos para vocês verem que não são perfeitos. As substâncias que são mais tóxicas, que estão presentes em ambos, né? A questão do índice glicêmico, que é muito alto no caso do arroz, e da carga que é alta nos dois, na verdade, né? E o quanto isso é prejudicial. Realmente não dá tempo de entrar em detalhes sobre tudo, porque a gente ia ter que ficar até amanhã de manhã para talvez esgotar uma parte desse assunto. Mas aí eu deixo uma pergunta, viu, Arthur, que compila parte do que a gente conversou, de um conceito que eu já trago para os meus alunos há muito tempo, para meus pacientes. Pessoal, pensem numa coisa. Se alguma coisa não é possível ser comida crua, será que a gente devia comer? Porque considerando que nós somos seres naturais aqui do planeta, tudo que a gente deveria comer, deveria ser possível de comer cru. Então, se não é possível de comer cru, será que a gente deveria comer? Não quer dizer que a gente tem que comer tudo cru, mas entendam. Se eu preciso pegar o feijão, por exemplo, fazer molho, remolho, cozinhar na pressão e pererê, tará, e mesmo assim ainda me faz alguns males, será que eu devia comer isso? Então é o questionamento que eu deixo. Tá? Eu gosto de deixar esse questionamento, eu acho que ele traz para vocês um critério, inclusive, para escolher melhor o que deve ser alimento para vocês e para suas famílias aí. Então eu vou deixar isso aqui de presente para a turma, Artuzão. Perfeito, meu amigo. A questão o questionamento é onde a gente evolui, né? Então, trazer essas informações nada mais é do que trazer questionamentos, né? É você tentar romper com esse silêncio, com essas informações que são escondidas, negadas, né? Então, é muito fácil você advogar uma coisa por um suposto benefício, esquecendo tudo que pode causar de ruim, né? Então, não é à toa que assim, eu acho não, eu tenho certeza, eu nunca recebi um paciente no meu consultório que estava 100%, mesmo aquele que vem só fazer um check-up, que estava 100%, né, tá desinflamado, tá tudo bem, não. Sempre tem uma coisinha, sempre se acha, sempre. Nem a gente tá, né? Nem a gente tá, a gente trabalha, no meu caso eu trabalho demais, né, tenho as minhas questões, obviamente, né? Então, ninguém vive numa bolha, mas a gente faz o possível para acertar mais do que errar, né? A gente vai o possível para acertar mais do que errar. E o que o pessoal precisa é de informação, né? Que infelizmente
é escassa, né? Em meio a tudo isso que o Henrique falou, né? De putaria, de tanta coisa no Instagram, né? De tudo que não presta, né? Informação de qualidade, né? Informação científica, fatos estão em escassez. Mas a É gente está isso aqui mesmo. para isso, né? É isso aí. E é isso. A gente vai deixar esse bate-papo aí que a gente falou 1% aí do que podia para outra oportunidade, né, meu amigo? Para a gente não estender mais aqui. E te agradecer Rapaz, também. passou que eu nem vi, pô. Ó, Pois já é, vai dar 10 horas já, pois é é. isso aí. Muito bom, tá vendo? Quando passa que a gente não nota é porque foi Foi bacana. bom, Então, ó, muito foi legal. bom, né? Valeu, Né? meu irmão. Um abraço, viu? Valeu. Pessoal, obrigado. Artuzão, muito obrigado, cara. Sempre bom estar contigo. Boa noite.